Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe com convidados especiais e, claro, assuntos importantes, assuntos relevantes. Hoje temos um programa muito especial. Temos o prazer e a honra de receber aqui nos estúdios o Dr. Fábio José Vasconcelos, que é o juiz de execuções criminais do Fórum da Comarca de Tupã, para falar um pouquinho sobre o trabalho do judiciário aqui em nossa cidade, a importância do judiciário no país e também um pouquinho de sua trajetória brilhante, um trabalho, né, que vem sendo feito há muitos anos, um trabalho, né, com muito carinho, né, com muita honestidade, com muita justiça acima de tudo. Doutor Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco na TV Câmara, falando um pouquinho não somente da trajetória do senhor, mas também da importância do judiciário, do trabalho do judiciário no nosso país. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras tão amáveis. Obrigado, doutor. Bom, vamos iniciar esse bate-papo conversando um pouquinho e conhecendo um pouco da trajetória do senhor. O senhor é uma pessoa muito querida aqui na cidade, na região, um trabalho que começou lá atrás, tenho certeza, o amor pelo direito, né? Tudo teve início com esse amor pelo direito. Queria que você falasse um pouquinho da trajetória do senhor, o início de tudo. Eu sou de Lucélia, venho de uma família simples de Lucélia, meu pai era policial militar, minha mãe professora, e cursei o ensino público, comecei a trabalhar muito jovem, ainda com 14 anos, num cartório de notas como office boy, e chegado no momento de decidir o que eu ia fazer de curso, naquela época, início dos anos 90, a FADAP tinha um curso de direito que era muito conhecido em toda a nossa região, e despertou esse desejo, esse interesse pelo direito. E então eu fiz a faculdade, cursei, e a paixão pela magistratura, ela surge durante todo esse caminho. Quando eu começo a fazer direito, começo a tomar contato com profissionais do direito, naquela época o já falecido, mas muito querido, inclusive aqui na comarca, conhecido, doutor Edmar de Oliveira Siciliati, era juiz lá em Lucélia. Eu passei a ter contato com ele, e aí surgiu essa admiração pela magistratura e o desejo de um dia, né? Naquela época ainda era um sonho muito distante, né? De tentar fazer parte e ingressar na magistratura. E aí depois, terminada a faculdade, eu tive a oportunidade de passar no concurso de escrevente, trabalhei como escrevente no Tribunal de Justiça, fui para São Paulo, fiquei em São Paulo, e aí lá comecei, naquela época a gente vivia um mundo muito diferente do mundo de hoje, sem internet, né? Então tudo era no formato analógico, tudo era presencial. Então nós tínhamos um cursinho em São Paulo, que era muito famoso, para quem é da área do direito sabe do que eu estou falando, é o curso do Damásio. E aí, como eu fui para lá, não tinha condições de pagar esse curso, surgiu a oportunidade de ir para lá trabalhar como escrevente, e lá eu fiquei, fiz o curso do Damásio, comecei a me preparar, voltei para Tupã, trabalhei como escrevente aqui em Tupã, e aí foram mais ou menos 6 anos de preparação para passar no concurso da magistratura, várias derrotas nesse caminhar, e aí a gente tem que levantar, e aí finalmente, graças a Deus, e depois de muito estudo, eu consegui ingressar na magistratura no ano de 2006. Na época ainda era escrevente aqui de Tupã. Depois assumi a magistratura, já está fazendo 20 anos, já, o ano que vem faço 20 anos, para mim passou muito rápido, e trabalhei como juiz substituto em várias comarcas, como Mirandópolis, Teodoro Sampaio, depois me titularizei em Dracena, fiquei lá por quase 5 anos, e aí eis o destino, né, como que a gente não consegue controlar os fatos e aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, eu acabei vindo para Tupã no lugar do Dr. Edmar, que depois que ele faleceu, foi o ano de 2010, em 2011 a vara dele foi para concurso, que a gente fala, né, que os juízes que fazem parte podem se inscrever, eu me inscrevi e acabei vindo para Tupã suceder aquele que lá atrás havia me inspirado, servido de boa base de inspiração. E aí acabei trabalhando também não estava nos planos, né, mas aconteceu por destino e querência de Deus, acabei me tornando juiz da vara em que eu fui escrevente por 6 anos, que é onde eu estou hoje. Execuções criminais. Exato. Perfeito. Bom, uma bela história, uma bela trajetória e muito interessante e bonito
né, esse relato do senhor quando o senhor disse que, né, teve como referência, né, o saudoso doutor Siciliati, e acabou vindo aqui para Tupã para ocupar, né, o lugar que até então era ocupado por ele. Então, quer dizer, esse relato realmente mostra o amor, a dedicação e os desígnios de Deus, né? A vontade de Deus. Sem dúvida. E quando a gente coloca Deus acima de tudo, no nosso trabalho, nossa vida, as coisas acontecem. Pode ter certeza que acontecem. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do judiciário e a população, mais do que nunca nos últimos anos, a gente não vai entrar em questões políticas aqui, não vem ao caso, não é essa a pauta, mas a população de uns anos para cá tem ouvido muito o termo poder judiciário, o papel do poder judiciário na decisão de importantes temas da sociedade. E o senhor é o juiz responsável aqui pelas execuções criminais, então acho que a gente poderia focar nesse tema, que é que o senhor, né, consegue trafegar com maior tranquilidade. E eu queria que iniciássemos falando um pouquinho sobre quais são as principais atribuições, né, de um juiz de execuções criminais, para que as pessoas entendam um pouquinho desse papel, desse trabalho. Só vou fazer um registro. Eu fiquei 10 anos na vara criminal de Tupã. Sim. E há 4 anos estou na vara de execuções criminais. Então, na comarca de Tupã, eu estou há 14 anos. Perfeito. Indo para 15 anos. Nesses 15 anos que já estou na comarca, o que eu posso falar a respeito do serviço criminal de Tupã é que é uma comarca tranquila, o judiciário sempre atuou e como deve atuar, porque isso está na lei, na Constituição, de forma independente. Nós temos o Ministério Público, que também faz o seu trabalho, a Defensoria Pública, que é uma instituição nova aqui ainda na comarca. Quando eu cheguei aqui em 2011, ela ainda não estava instalada na comarca. Então, por isso, tudo caminha para vivermos nesse ambiente de segurança que nós temos na comarca, né? Eu tenho a nossa comarca, a nossa região, como uma região segura. Eu não tenho medo de afirmar isso. É lógico que nós temos violência, é lógico que nós temos crimes, mas num contexto geral, você fazer uma comparação com outros locais, eu acho que Tupã ainda é um lugar privilegiado para se viver. Conversando aqui com o coronel da Polícia Militar, inclusive com o comando da Polícia Militar, recentemente aqui nos estúdios, nós falávamos exatamente essa questão. Tupã, né, sempre foi referência na questão da segurança, há um trabalho importante que é realizado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, né, também o Judiciário, né, então a gente pode realmente destacar esse ponto que o senhor acabou de falar, dessa sensação de segurança que temos aqui na região, na nossa cidade de Tupã, graças a Deus. Mas mesmo assim, até para que as pessoas entendam um pouquinho mais, doutor, quais são os tipos de crimes mais frequentes, né, que chegam, né, à vara de execuções criminais? Só para que as pessoas entendam um pouquinho mais. Sem dúvida alguma, nós temos 2 tipos de delito bastante comum. É o tráfico de drogas, Tá. E o outro são os crimes no âmbito da violência contra a mulher. São esses os 2 tipos de delitos mais comuns. Nós temos muito pouco crime grave. Crimes mediante violência e grave ameaça, exemplo do roubo, do latrocínio, esses são números menores, mas a maioria da pauta é esse. E depois, em terceiro lugar, os crimes de furto. Então, quer dizer, a gente pode ainda pontuar a questão da violência contra a mulher. Infelizmente, é um dado triste, né? A gente vê aqui no país aí mais casos de feminicídio. Então, infelizmente, nós não queríamos, né, estar destacando esses crimes, mas a questão da violência, eu acho que também é algo que é abominável, né, doutor? É algo Sim. Por mais que haja esforço conjunto da sociedade, sim, é um tipo de delito que cresce, mas eu também tenho que fazer um registro, e aí acho que é a minha opinião, esse número crescente também são números que, creio eu, viviam reprimidos, porque não havia todo esse aparato, toda essa estrutura para proteger a vítima. sim. Então, a violência doméstica vem de longa data, né? Nós temos uma sociedade paternalista, né? Isso é uma coisa arraigada na cultura brasileira, e na cultura mundial também, mas sobretudo na nossa cultura também. Então, eu acho que esse número também, esse aumento, se deve também, em boa parte, pela coragem
que essas mulheres agora, diante desses mecanismos de proteção criados, elas sentem de irem à delegacia, de chamarem a polícia e de darem esse basta, né, na violência contra o agressor. A próxima pergunta que eu quero fazer para o senhor, e acho que dá para a gente utilizar isso também como um gancho, de que forma a tecnologia tem contribuído para tornar o processo, né, criminal mais eficiente? E aí, aproveitando essa questão da violência doméstica, o senhor não acredita que com o advento da tecnologia, das redes sociais principalmente, as mulheres acabaram se empoderando, né, para poder realmente divulgar, né, levar até a sociedade a sua violência, o que ela está passando dentro da casa? Então vamos usar esse tema tecnologia tanto para a eficácia, né, o trâmite dentro da esfera criminal, mas também, né, como uma ferramenta importante para que essas mulheres realmente possam denunciar e mostrar o que estão vivendo, né, nos seus lares. Ah, sem dúvida. Como a gente já tem um tempo de vida e nós testemunhamos a mudança Exatamente. de desse formato, desse mundo, antes pré-internet, pré-digital, e esse mundo agora digital 4.0 que a gente vive, eu acho que a mudança tecnológica, isso acho que foi do que eu testemunhei eu faço parte do mundo do direito, comecei a fazer direito em 1994, comecei a fazer estágio, então posso dizer aí que nesses 30 anos foi a maior mudança de paradigmas. Isso é uma revolução, não há dúvida. Era uma revolução que ela vinha acontecendo de uma forma lenta, gradativa, mas que foi impulsionada e ganhou uma velocidade impressionante com a pandemia. A pandemia teve, como tudo na vida, tem os pós e os contras. A pandemia teve muita coisa horrorosa, não há dúvida. Mas, de fato, nesse ponto, ela acelerou um processo que eu acredito que ainda ia demorar alguns anos. Então, com o advento da pandemia e com a supressão das atividades físicas, o judiciário se viu num problema grave, que era a realização das audiências. Porque a audiência, até então, era presencial. Presencial. Todos tinham que comparecer ao fórum. E, de repente, a gente foi surpreendido por aquela situação horrível que nós vivenciamos. E aí nós tivemos, então, eu costumo dizer que tivemos que trocar o pneu com o carro em movimento, que foi o que o judiciário fez. Ou seja, daquele formato que nós tínhamos até então, nós fomos obrigados a ir para o mundo digital. E aí surgiram as audiências virtuais, que naquela época ainda se imaginava que seria algo transitório, que a gente ia voltar no formato anterior, mas que aconteceu de uma forma tão bem sucedida que se consolidou esse formato das audiências virtuais. Então hoje, algo que eu, em 2020, antes do início da pandemia, no início de 2020, achava absolutamente impossível de acontecer enquanto eu fosse juiz, eu imaginava que ia acontecer, mas que ainda demora 10, 15 anos. Hoje, a audiência acontece com os atores, juiz, promotor, advogado, cada um num local, e as partes, testemunhas, réu, vítima, cada um em um local, na sua residência, no seu local de trabalho, e essa interação está funcionando muito bem. Agora, com relação a esse outro aspecto que você pontuou, com relação a internet como instrumento para a proteção das vítimas, para divulgar esses atos, também eu acho que insere dentro desse contexto. Ou seja, dentro daquilo que nós havíamos falado, desses instrumentos que surgiram para dar voz à mulher, para que ela possa buscar auxílio, buscar instrumentos de proteção, tanto no âmbito civil como no âmbito penal, para legitimar essa forma de violência que era e é ainda hoje, né? Muito intramuros, né? Ela acontece num lugar que não tem testemunhas, né? Então, antigamente nós tínhamos a palavra de um contra o outro, e como ainda era uma sociedade ainda muito patriarcal, prevalecia a negativa do homem. E hoje nós mudamos de paradigma, hoje prevalece a voz da mulher.
Então ela se sente encorajada, ela se sente fortalecida, e a internet insere-se dentro desse contexto, né? Eu acho que veio, então, para auxiliar, e é uma realidade incontornável. A gente não tem mais como pensar um mundo sem a internet, sem as vias digitais, né? Só para complementar, doutor, ainda nesse tema, que é um tema muito atual, perfeito a explanação do senhor, mas até que fique registrado, hoje com a tecnologia, as mulheres podem utilizar, inclusive, por exemplo, eu não sou da área, mas, por exemplo, prints, né, de conversas, vídeos, né, gravações ali, para que possam ser utilizadas como provas no processo, né, ali ali quando a mulher vai procurar, quando ela procura, né, a justiça para poder realmente delatar uma agressão, esses mecanismos, essas ferramentas ligadas à tecnologia podem ser utilizadas como provas, inclusive. Perfeito, perfeito, sem dúvida. Conversas de WhatsApp, uma ligação, e hoje é mais utilizado o WhatsApp do que o próprio telefone celular, né? Pelo menos é o que eu vejo. Sim, na minha realidade. Exato, né? Verdade. Uma coisa que também já a sociedade brasileira aderiu. Então, assim, sem dúvida, ameaças que são feitas por áudio, no WhatsApp, mensagens por escrito, você faz o print, é uma prova que o judiciário tem valorado muito. Agora, o senhor acha que a questão da Lei Maria da Penha, a gente sabe que é uma ferramenta poderosa, mas eu só acredito que ainda há uma necessidade de mudanças na questão das leis de proteção, né, à violência doméstica, principalmente a voltada à mulher? Olha, ela é um instrumento... Mais severas, de repente? Ela é um instrumento muito poderoso, a Lei Maria da Penha. Então, se você pegar um delito que há 10 anos, não, a lei é de 2006, mas há uns 15 anos atrás, era inconcebível alguém ficar preso. Pegar um delito de ameaça. A pena mínima era de 1 mês. Então, o sujeito que era primário, ele ameaçava a mulher e o judiciário não tinha instrumentos para manter aquela pessoa presa, né? Porque ele era primário, o delito era de escassa gravidade. Hoje, ainda continua sendo um delito com a pena baixa. Mas você tem a prisão como instrumento de proteção porque você tem as medidas protetivas. Então, se você defere, se a vítima se sente ameaçada, ela pede uma medida protetiva e fala para o juiz, ó, eu não quero mais que o agressor entre em contato comigo por qualquer meio de comunicação, seja presencial e principalmente com o WhatsApp. O juiz defere. Se ele, no outro dia, mandar um áudio ameaçando, nós temos instrumento jurídico para deixar essa pessoa presa, mesmo ela sendo primária. Mesmo que ao final do processo ele venha a ser condenado a uma pena em regime aberto. Então eu acho que essa lei funciona e funcionou e vem funcionando muito bem. E ela vem sendo atualizada, né? Tanto a lei como o Código Penal, para agregar novas mudanças, a exemplo da possibilidade de prisão, que no começo da Lei Maria da Penha era um pouco ainda discutido e hoje é uma coisa consolidada. Então eu acho que é um instrumento bem moderno. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco. O programa TV Câmara recebe, hoje recebendo com muito carinho, né, o Dr. Fábio José Vasconcelos, juiz das execuções criminais aqui do Fórum da Comarca de Tupã, falando um pouquinho do trabalho do judiciário, um pouco também da sua trajetória e com temas relevantes, temas que são de interesse da sociedade. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. O TV Câmara recebe aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.